Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso 11º vídeo. Olha aí, hein? Já estamos no 11º vídeo da nossa jornada do livro do Apocalipse. Então você é muito bem-vindo, é um prazer, uma honra, uma alegria a gente poder estar junto, estudando a palavra de Deus, conversando sobre a palavra do Senhor. Hoje o nosso estudo tem como tema o capítulo número 10 do Apocalipse. Então a gente vai estar trabalhando esse capítulo e queria lembrar, né, aquilo que a gente já tem falado, né? A Andressa já está aí colocando o seu boa noite. Então você vai chegando, vai colocando aí o seu boa noite para a gente poder depois agradecer a sua participação, a sua presença com a gente. Se você, por um acaso, não acompanhou alguma coisa do que veio antes, fique tranquilo, os nossos vídeos eles estão salvos aqui na página do Facebook e também todos os 11 vídeos, inclusive esse de hoje, assim que acabarmos, né, a gente vai colocar lá no canal da igreja no YouTube. E se por acaso alguma questão aí que a gente for apresentando você não entender, você ficar em dúvida, pode colocar a sua dúvida, escrever nos comentários aí que a gente tenta responder ao vivo. Então, Andresa, Ana Paula, Alan tá chegando, boa noite a todos. Registra aí seu boa noite para a gente poder ir interagindo nessa live. Bem, a gente sempre começa fazendo uma recapitulação, e aí eu queria ver com você um pouquinho do que a gente viu até aqui. Tá? Estamos dentro da sequência das 7 trombetas. Tá? As 4 primeiras trombetas elas foram apresentadas lá no capítulo número 8 do livro de Apocalipse. Como vimos, essas 4 primeiras trombetas elas estão em paralelos aos 4 primeiros selos que são mencionados no capítulo número 6. As 4 trombetas iniciais, assim como os 4 selos iniciais, eles descrevem os juízos parciais de Deus ao longo da história, situações de tribulação que envolvem tanto a natureza quanto a sociedade, acontecendo ao longo da história humana. De modo que, do ponto de vista cronológico, as 4 primeiras trombetas, como também os 4 primeiros selos, descrevem coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer no futuro. Tudo isso sempre sob o controle e a permissão de Deus, com a intenção de desafiar a humanidade ao arrependimento e a igreja à fidelidade, à perseverança e à santidade. Bem, o capítulo 9, ele nos mostrou as trombetas 5 e 6, que tratam da ação espiritual maligna no mundo. Essa ação demoníaca ela é liderada por Satanás, tá? E causa tormento espiritual, emocional, existencial a todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, todos aqueles que ainda não foram remidos no sangue de Jesus. De modo que essas 2 trombetas, a 5 e a 6, elas estão limitadas aos incrédulos. Tá? A intenção de Satanás manter essas pessoas longe de Deus. Ao mesmo tempo, como também nós já vimos, o diabo ele não possui qualquer tipo de liberdade ou autonomia. Né? Mesmo essa ação dele nas trombetas, a 5ª e 6ª, ela está debaixo da soberania de Deus e é usada por Deus para desafiar o mundo ao arrependimento e a igreja à perseverança. Bem, e aí o que a gente esperaria, né, nessa sequência? Esperaríamos encontrar aqui no capítulo número 10 a 7ª trombeta. Né? A gente já viu aí a sequência de todas elas, chegamos à 6ª,
O natural seria vir aqui a sétima. Só que a sétima, na verdade, só vai ser apresentada no final do capítulo 11. E aí a gente retoma o que eu já falei em vídeo passado, que é a estratégia literária do Apocalipse de chamada de parênteses ou interlúdio, que adia a chegada do final da sequência para aumentar a expectativa sobre ela. Então, dessa forma, João ele joga a conclusão das trombetas para frente, lá para o capítulo 11. E ele inclui um conteúdo novo, como quem fizesse um parênteses, né? Ou uma nota de rodapé entre a sexta e a sétima trombeta. A parte disso vai estar aqui no capítulo 10, que vamos estudar hoje, e outra parte no capítulo 11, que é o assunto de quarta-feira. E o que trata esses capítulos 10 e 11, esse parênteses, né? Eles voltam a nossa atenção para o papel da igreja ao longo da história. Então, veja, como também eu já citei isso aqui anteriormente, todo o conteúdo dos capítulos 8, 9, 10 até o capítulo 11, versículo 13, está cronologicamente relacionado ao mesmo período de tempo, que é o tempo da queda de Adão e Eva até a segunda vinda de Cristo. Período que nós podemos chamar de história humana. Significa que tudo que está do 8, capítulo 8 até o 11, verso 13, antecede a sétima trombeta, que, por sua vez, marca a chegada do tempo que poderíamos chamar de futuro, iniciado pela vinda de Cristo, trazendo o juízo final e a plenitude da salvação com novos céus e nova terra. Então, esse período de tempo, né, esse nosso tempo, essa nossa história, ela é marcada pela rebelião espiritual dos homens e dos anjos. Os efeitos dessa rebelião espiritual, elas atingem não só o ser humano, mas atingem o mundo espiritual de anjos, gerando os demônios, e também a própria natureza. Então existe um caos no universo, consequência do afastamento do ser humano de Deus. Em outras palavras, o pecado atinge todo o universo. Agora, o Criador, ele não abandonou a sua criação. Deus ele intervém no universo, trazendo juízos parciais que buscam promover, desafiar, chamar a humanidade de volta, chamar a humanidade ao arrependimento. A pergunta é, e para aqueles que são cristãos, qual é o papel da igreja durante esse período? Qual é o papel que o povo de Deus tem durante esse período histórico entre após a queda de Adão e Eva e até a segunda vinda de Cristo, né? Qual é o papel espiritual da igreja? Justamente a resposta a essa questão será apresentada aqui no capítulo 10 e também numa parte do capítulo 11. Então, vamos iniciar aí a nossa exposição do capítulo 10. Pega a sua Bíblia, abre aí, né, para você ir acompanhando, fazendo as suas anotações e ver se realmente o que a gente está falando tem sentido, né? Eu registro sempre a nossa gratidão de você estar nos acompanhando e sempre pedindo para que você coloque aí o seu boa noite, você que está nos acompanhando, para a gente depois ter aí no final a gratidão, a minha palavra de gratidão a todos que nos acompanharam no estudo dessa noite. E se você tiver alguma dúvida, coloca a sua dúvida aí que a gente tenta responder ao vivo, se não depois, se não houver tempo, depois da nossa live, ok? Então, vamos lá, versículos de 1 a 3 do capítulo 10. O texto começa com a descrição de um anjo. Entre as suas visões celestiais, João ele vê um anjo forte, um anjo poderoso. Esse anjo ele possui algumas características. Veja, ele está envolto em uma nuvem, ele possui um arco-íris em cima da cabeça, o seu rosto é como o sol,
as suas pernas como colunas de fogo, os pés dele, um pé estava sobre a terra, outro pé sobre o mar, a sua voz era como leão, e ele segurava um livrinho. Bem, nós já vimos lá no capítulo 5, verso 2, João ele teve a visão de um anjo forte. De fato, vão existir muitas conexões entre o capítulo 10 e o 5 de Apocalipse. Mas a caracterização desse anjo no capítulo 10 ela é diferente. Todas as expressões usadas aqui apontam esse anjo forte como sendo o próprio Deus, ou mais precisamente a figura do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então veja aí, ele aparece envolto em nuvens. Então no capítulo 1, verso 7, Jesus é apresentado como aquele que vem com as nuvens, o que cumpre Daniel 7,13, que diz que o Messias virá com as nuvens. O arco-íris está sobre a cabeça dele. A única outra ocorrência de arco-íris no Novo Testamento todo é em Apocalipse 4, verso 3. E esse arco-íris aparece envolvendo o trono de Deus. Já vimos também que o livro de Apocalipse é bastante influenciado pelos capítulos 1, 2 e 3 de Ezequiel. Pois então, capítulo 1 de Ezequiel, ele tem uma visão do trono de Deus. E o versículo 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, do trono de Deus, e nessa visão ele vê exatamente um arco-íris, como que um arco-íris cobrindo, né, como resplendor desse trono de Deus. Então, a visão do arco-íris ela aponta para o aspecto divino desse anjo. O texto diz que o rosto dele era como o sol. Capítulo 1, 16 do Apocalipse, Jesus vai ser apresentado como tendo uma face como o sol. Mateus, capítulo 17, verso 2, afirma que Jesus, quando foi transfigurado diante dos seus discípulos, teve o seu rosto resplandecendo como o sol. O texto também diz que as pernas desse anjo eram como colunas de fogo. Veja, a expressão coluna de fogo, ela nos remete àquela coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel no deserto, né, conforme narrado nos livros de Êxodo, do livro de Números. Então, a coluna de fogo, ela era a própria presença de Deus, ok? Iluminando o povo durante o caminho, protegendo o povo do frio e ao mesmo tempo indicando por onde eles deveriam andar. Então, veja que o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 21, afirma que o Senhor ia à frente do povo. O Senhor Deus ia à frente do povo, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Então, a coluna de fogo, ela era a própria manifestação da presença de Deus, guiando o povo pelo caminho. Também o texto diz, Apocalipse 10, que esse anjo ruge como o leão. Capítulo 5, Jesus vai aparecer como o leão da tribo de Judá. Nós estudamos isso. Dessa maneira, o somatório dessas imagens, o somatório dessa caracterização, indica que esse anjo forte, na verdade, é nada mais, nada menos do que um ser celestial, o próprio Deus. Essa designação de Deus como anjo, ela é bíblica. O Antigo Testamento, por diversas vezes, vai nos falar da figura do anjo do Senhor, ok? Então veja, a maneira definida como a expressão aparece
Não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Indica que esse anjo representa a manifestação da presença de Deus. Veja um exemplo, bem claro sobre isso. Êxodo capítulo 3, é o relato da vocação de Moisés. O texto ele inicia dizendo que o anjo do Senhor apareceu em uma chama, no meio de uma sarça. Logo em seguida, o texto continua afirmando o seguinte: e Deus chamou Moisés do meio da sarça. Então, há uma identificação. Quem apareceu foi o anjo. Quem falou com Moisés? Deus. Então, se você ler o texto com atenção, Êxodo capítulo 3, você vai ver que o próprio texto ele identifica o anjo com a pessoa de Deus. E aí você pode deve estar na sua cabeça aí já o Salmo 34, verso 7, que diz lá: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O que o salmista quer dizer com isso? Que a presença do Senhor está ao nosso redor, nos protegendo. Então, quando ele fala o anjo do Senhor, ele está se referindo ao próprio Deus, à própria presença de Deus que se configura, que se torna concreta. Caminhando um pouco teologicamente, a gente pode também raciocinar o seguinte: veja, todas as manifestações de Deus externas, ou seja, tudo que Deus faz fora de si mesmo, fora da Trindade, tudo isso é feito por meio do seu Filho. Então, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, possui a missão, a função de ser o mediador da ação divina entre Criador e criação. Então, Cristo ele é o mediador da criação, ele é o mediador da revelação de Deus, ele é o mediador da salvação. Tudo que Deus faz por meio de Cristo. Ok? Então, isso aponta para esse anjo do Senhor ser uma metáfora, ser uma figura para a pessoa do Filho de Deus. Então, tudo isso vai estar de acordo, ou seja, toda essa identificação desse anjo forte que João está visualizando com o tema do capítulo de número 10, que é o tema da revelação. Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta, que entrega para nós, que nos mostra a sua vontade, o seu querer, e isso tem um papel que a gente vai apresentar aqui ao longo do estudo de hoje. Ok? Então, entendeu? Então, a visão de João é a visão do próprio Filho de Deus. Isso nos conecta com a figura do anjo do Senhor do Antigo Testamento. Vale lembrar, algo que eu já disse em vídeos passados, mas estamos aqui diante de uma série de metáforas. Repare ao uso da expressão como. Ele vai dizer como o sol, como coluna de fogo, como leão. Então, ele está fazendo comparações, ele está vendo e está utilizando recursos do que nós conhecemos para nos transmitir essa palavra. Versículo 2 afirma que esse anjo forte, representando aí o Filho de Deus, ele tem um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Isso indica a autoridade de Jesus sobre toda a criação, sobre toda a terra. O universo, a partir da exaltação de Cristo, foi colocado sob a autoridade de Jesus. 1 aos Coríntios 15, 27, vai afirmar que quando Jesus foi exaltado por Deus, o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. A mesma coisa é afirmada em Efésios capítulo 1, Hebreus capítulo 2, verso 8. Diz pra gente: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nada. Então, há um reforço aqui da soberania de Jesus, ok? Sobre a criação. Isso não pode ser esquecido
quando a gente chega lá no capítulo 13, quando teremos as duas bestas, né? Aquelas duas figuras diabólicas, onde uma vai emergir da terra, outra vai emergir do mar. Ora, Cristo aqui está com justamente um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Tudo que acontece nesse universo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ok? Então, seguindo aí, versículos 4 a 7. Assim que o anjo poderoso bradou em alta voz, João ele ouviu a voz de 7 trovões. Bem, a imagem desses 7 trovões, ela é oriunda do Salmo 29, verso 3. Diz lá: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, troveja de trovão, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor, então, ela é poderosa como os trovões. Qual é a nossa reação natural, instantânea, ao ouvir um trovão? O efeito deveria existir na nossa vida, o mesmo efeito diante da voz do Senhor. Essa é a conexão. O tema da voz do Senhor, de Deus falando, é um tema importante aqui nesse capítulo. O número 7, nós temos aí 7 trovões, ele indica a onipotência da voz, assim como a gente viu que o Espírito Santo foi apresentado como sendo os 7 Espíritos. Lembre que é pela voz que Deus cria todas as coisas. Okay? Então a voz do Senhor, de fato, ela é poderosa. Não podemos deixar de ver também a conexão entre a voz de Jesus e a voz de Deus. Os 7 trovões, eles foram ouvidos após o brado do anjo poderoso. Então existe uma ligação entre Jesus e a voz de Deus, porque Cristo, ele é você já sabe, o mediador da comunicação divina. O Filho de Deus, e aí a gente dá um passo teológico, o Filho de Deus, ele é a palavra divina, que se fez carne. Então, quando o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 1, vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quem é a palavra? A palavra, ela se fez carne, a palavra é Cristo. João aqui recebe uma orientação. Ele é orientado a não escrever o que ele ouviu por meio dos trovões. É pedido que ele guarde em segredo esse conteúdo. Eu vou explicar mais adiante essa conexão dos trovões, desse segredo com o livrinho. Tá? Então vai ser o nosso grande finale. Então o texto continua mostrando que o anjo que estava com os pés sobre o mar e a terra, ou seja, o próprio Filho de Deus, Jesus, ele levanta a mão direita para o céu e faz um juramento. Quem jura, jura alguma coisa por alguém. O texto diz que ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que existe. Isto é, ele jurou por Deus. Contudo, o texto ele quer conectar a gente, esse acontecimento todo, ao juramento que o próprio Deus fez. É como se Jesus estivesse relembrando o juramento de Deus. Mas que juramento é esse? O juramento de Deus de que ele cumprirá o seu plano sobre a história. Lembre que uma das perguntas que o Apocalipse quer responder é: até quando? Até quando? Até quando haverá esse caos? Até quando a igreja será perseguida? Até quando enfrentaremos as dificuldades que temos enfrentado? Aqui temos a resposta. Já não haverá demora. Porque quando a 7ª trombeta tocar, cumprir-se-á o mistério de Deus, de acordo com o que ele anunciou aos seus profetas. Então, o texto ele se conecta
como uma preparação para o toque da sétima trombeta, que trará o juízo final, a justiça de Deus sobre o universo e a plenitude da salvação para a igreja. Apocalipse aqui está se referindo ao texto de Deuteronômio, capítulo 32, onde Deus ele faz um juramento de trazer vingança ao seu povo e fazer justiça contra os seus inimigos. Vai dizer o seguinte lá em Deuteronômio: levanto a minha mão e juro pela minha própria vida. É Deus falando. Pela minha vida que é eterna. Juro que hei de afiar a espada como relâmpago, e hei de impor a minha justiça para me vingar dos meus inimigos. Então Deus, ele jura por si mesmo que irá fazer justiça, estabelecer justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele é a própria justiça. Deus não pode permitir que a impunidade prospere. Vimos que lá no capítulo 6, verso 10, que a igreja perseguida nesse mundo, ela clama pela justiça do Senhor. João se refere a esse juramento para dizer, já não haverá demora. Outra referência aqui, ela tem a ver com Daniel, capítulo 12, verso 7. Tá? Daniel, ele tem a visão de um anjo. E o texto segue assim: esse anjo estava sobre as águas do rio. Veja que aqui o anjo está com o pé sobre a água do mar. Ele levanta a mão direita e a esquerda ao céu e jura. Aqui ele só levanta a mão direita. Por aquele que vive eternamente. Então, juramento é por Deus também. E o que é jurado? O jurado é o seguinte: que isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então João quer nos mostrar que a profecia de Daniel ela está se cumprindo. O cumprimento dela ocorrerá quando? Quando a sétima trombeta for tocada. Aí Deus fará justiça ao seu povo. O texto vai dizer ainda que esse mistério de Deus, que ele foi revelado aos profetas. Tá? No Novo Testamento, a expressão mistério, ela sempre está conectada com a obra de Jesus. A ideia é a seguinte: desde o Antigo Testamento, o plano de Deus ele foi usado, ele foi anunciado através dos profetas. Porém, a execução desse plano, nos seus detalhes, ela era um mistério. Ninguém imaginava com clareza que o Filho de Deus iria se encarnar, morrer em uma cruz e ressuscitar. Embora os judeus tivessem esperanças diversas sobre a vinda de um Messias, a morte do Messias na cruz e sua posterior ressurreição era algo inimaginável. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 16, versos 25 e 26, que dizem assim: a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. Então, Jesus é o mistério de Deus revelado. O mistério de Deus, o mistério da salvação que Deus tem para as nossas vidas, ele se revela em Cristo. Que mistério é esse? O mistério é o plano de Deus, anunciado pelos profetas, concretizado na pessoa e obra de Jesus, na sua morte da cruz. Todavia, esse mistério, ainda, o conteúdo dele, digamos assim, ainda não foi completado. Existe alguma coisa que acontecerá quando? Quando Cristo voltar. Então, o clímax, o desfecho final desse mistério será na vinda de Cristo, que é exatamente quando a sétima trombeta irá tocar. Tivemos uma pausa aí, uma queda de internet. Vamos seguir aqui. Então, o mistério de Deus, cuja revelação se iniciou na obra de Jesus, chegará ao seu desfecho, né, no momento que Cristo voltar. Então, chegamos aqui mais ou menos na metade, né, do nosso estudo. Registro aí boa noite para você que já chegou, que está acompanhando a gente.
Se você está assistindo e não colocou seu boa noite, coloca aí para a gente poder fazer depois o checklist e agradecer a todos que estamos acompanhando. Estamos aí no capítulo 10 do Apocalipse. Vimos aí que João tem a visão de um anjo poderoso. Esse anjo poderoso é a figura do próprio Jesus, tá? Que tem o poder sobre toda a criação. Então, e vimos também que João, a partir ouvindo desse anjo, né, que é Jesus, tem aí também a voz dos 7 trovões, que é a própria voz de Deus. Então há uma conexão entre a ação de Jesus e a voz dos trovões. A gente já falou sobre o papel do anjo do Senhor, quem é esse anjo, né, a figura dele no Antigo Testamento. Então tudo isso a gente já conversou nessa noite. E aí eu lembro para você, se você perdeu alguma coisa, os nossos vídeos eles ficam aqui na página, também no canal da igreja no YouTube. E se alguma coisa você não entender, pergunta aí que eu tento explicar. Eu acho que a Roseli fez uma pergunta gigante aí, e depois eu vou tentar dar uma olhada na pergunta da Roseli, tá bom? Se não responder até o final, a gente escreve a resposta depois, ok? Vamos lá. Voltando aqui, o texto de João ele começou com essa visão do anjo poderoso. Esse anjo representa o próprio Filho de Deus. Jesus apareceu tendo nas mãos um livrinho aberto. Então agora a gente vai chegar na história do livrinho. A partir do versículo 8, João recebe uma orientação celestial para pegar esse livrinho e comer. Na verdade, devorá-lo. João obedece. Tá? Ele come o livro. O gosto do livro na boca era como mel. No estômago, porém, era amargo. Que livro é esse? O que você acha, hein? Quais são as alternativas? Quais são as possibilidades para você desse livro que João comeu, que era doce como mel na boca, mas amargo no estômago? Um ponto, digamos assim, uma dica que o próprio texto dá é que logo após João pegar o livro, comer, né, sentir o gosto dele, ingerir, digerir, João recebe a ordem de profetizar. Então temos aqui, queridos, como eu já disse, o capítulo 10 ele fala da atuação do povo de Deus ao longo da história. A nossa missão, ela é ilustrada, a nossa missão como igreja, como cristãos, é ilustrada pela ação de João. Nessa cena, João ele é símbolo do papel que a igreja tem a desempenhar nesse mundo, nesse tempo. Veja que no capítulo 5 existia um livro que ninguém podia abrir. Esse livro ele continha, era o livro selado com 7 selos. Esse livro, como nós vimos, ele continha as intervenções de Deus na história. É o livro da história e da ação de Deus no mundo, dos eventos que Deus vai trazer sobre o mundo. Então, somente Jesus ele tinha autoridade para abrir esse livro. Por quê? Você já viu hoje. Porque Jesus é o mediador das ações de Deus na história. Então, o abrir o livro é o executar as ações de Deus. Cristo faz essas ações acontecerem. Agora, aqui nós temos um livrinho. Então, a expressão, tanto no português aí como no grego do original, ela vem no diminutivo. Livrinho. Ele está nas mãos de Jesus. E sai das mãos de Jesus para a boca e o estômago de João. Esse livrinho representa o quê? Toda a revelação de Deus. E tudo que Deus revelou, revelou por meio de Jesus. Então, lembra, Jesus é a palavra. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram quando a palavra de Deus ia até eles. Então, os apóstolos e escritores do Novo Testamento escreveram a partir da palavra de Deus que eles testemunharam. Então, Cristo é a palavra de Deus. Então, tudo que Deus revelou ao longo da história,
é o que está registrado na Bíblia, na Escritura, é o que está nesse livrinho. Não é que João tenha visto literalmente uma Bíblia, tá? Até porque ele não entenderia essa imagem. Lembre que a Bíblia, como a gente tem hoje, ela não estava pronta ainda no tempo de João. Mas João, como todos os cristãos do Novo Testamento, tinham os escritos do Antigo Testamento como palavra de Deus, revelada por Deus. Eram livros, rolos de papiro, rolos de pergaminho, que eles tinham acesso, que eles liam, que eles conheciam nas sinagogas. A pergunta é, por que João tem que comer o livro? Porque ele tem que ingerir a palavra de Deus. Precisamos comer a palavra, mastigar a palavra, digerir a palavra do Senhor. E na medida que essa palavra ela vai alimentando o nosso corpo, alimentando a nossa alma, nós temos condições de anunciá-la. Repare, João recebe a ordem de profetizar após ter ingerido o livrinho. Lembra que eu falei que essa é a dica? A condição para ele profetizar era ter a palavra de Deus dentro de si. Enquanto cristãos, todos nós somos profetas. Ao contrário do que muita gente pensa por aí, profeta na Bíblia não é a pessoa que fica adivinhando o futuro dos outros. Profeta na Bíblia não é um adivinho. Profeta na Bíblia é aquele que proclama a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, toda a igreja se tornou profeta. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo, e você, de modo que você é ungido por Deus como profeta do Senhor. Qual é o nosso papel nesse tempo de perseguições, de lutas, de dificuldades? Nosso papel é anunciar, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. O paradigma para essa cena toda, de João comendo o livro, ela vem de Ezequiel. Tá? Temos visto aí a influência de Ezequiel sobre o Apocalipse. A vocação de Ezequiel ela é descrita no capítulo 3, lá do seu livro, da seguinte forma: come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Aí o texto diz: então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E o Senhor lhe disse: dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, disse Ezequiel, e na boca era doce como o mel. Por que o gosto do livro na boca é doce como o mel, mas no estômago é amargo? É doce porque a palavra de Deus ela é saborosa. Né? Salmo 19 vai dizer que a palavra, a lei do Senhor, ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. O inesquecíveis são as palavras do Salmo 119, verso 103, que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, se o mel, do ponto de vista da cultura da época, era o alimento mais doce que existia, a palavra de Deus é mais doce, mais saborosa, mais prazerosa do que o mel. Mas por que é amargo no estômago? O que você acha? Podemos apresentar aí 3 razões que se completam. Primeiro, ela é amarga no estômago porque ela é uma mensagem de juízo à humanidade. O Evangelho possui boas e más notícias. Nós, veja bem, não pregamos o Evangelho quando não apresentamos as más notícias do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, mas as boas novas só fazem sentido se você junto apresentar as mais novas, as más notícias. Quais são? Dizer que o ser humano é pecador, que ele é escravo do pecado, que ele está debaixo da condenação espiritual de Deus, vivendo uma vida alienada de Deus e caminhando a passos largos para o encontro com o juízo final, com a condenação.
A gente precisa anunciar isso. Em segundo lugar, essa mensagem, né, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é amarga no estômago, porque é uma mensagem que não é aceita por boa parte da humanidade. Lembremos que na sexta trombeta, apesar de todos os juízos, as pessoas não se arrependeram. Então pregamos e as pessoas não se dão conta. Elas continuam nas suas idolatrias, como diz lá no capítulo no capítulo número 7. Né? É a mensagem, em terceiro lugar, essa mensagem ela produz perseguição, ela produz martírio à igreja. Veja que o próprio João, ele era uma vítima da perseguição. Ele começa o Apocalipse, capítulo 1, verso 9, vai dizer que ele estava preso na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, por causa a sua fidelidade à palavra de Deus, o seu testemunho de Jesus, ele foi perseguido a ponto de ter que ficar confinado na ilha de Patmos. Então, esse livro ele é amargo no estômago por conta de todo esse cenário. Primeiro, porque ele traz uma mensagem, ele traz mais notícias à humanidade, ele traz uma mensagem de condenação, de juízo. Segundo, infelizmente, o ser humano, ele não, em boa parte, né, da humanidade, não aceita essa mensagem. E aí, ao contrário, né, não só não aceita, como persegue a igreja, persegue os cristãos. Então a gente tem aí um conjunto que faz com que essa mensagem, para quem pregue, ela seja uma mensagem de sabor, de gosto amargo. Há várias lições aqui, tá? Mas eu vou mencionar apenas duas. Primeiro, muitos cristãos e igrejas querem apenas o evangelho do mel na boca. Não é verdade? Isto é, são pessoas que não querem se comprometer com o reino de Deus e com a missão. E assim, querem evitar o gosto amargo do evangelho. Querem evitar se posicionar espiritualmente contra o mundo e a favor de Jesus. Elas querem o mel, mas não querem o amargo no estômago. Em segundo lugar, durante toda a sequência dos selos e das trombetas, nós vimos o juízo de Deus caindo sobre a terra. Mas não é a única coisa que Deus envia à terra. Deus não tem a única, digamos que a única mensagem de Deus para a humanidade não é uma mensagem de juízo. Tá? Deus também envia os seus profetas, Deus envia a sua igreja, Deus envia pessoas que anunciam o evangelho, que pregam a palavra de Deus. Então, aqui precisamos observar que a sequência, como eu falei, dos selos e das trombetas, e aqui no capítulo 10, tudo isso está cronologicamente, tudo isso é cronologicamente contemporâneo. São eventos contemporâneos uns dos outros. Então, enquanto Deus está trazendo juízo, a igreja é chamada a pregar o evangelho. Então, vamos botar aqui, vamos exemplificar com essa realidade que a gente está vivendo nesse momento, de pandemia, de caos na humanidade. Então, eu posso dizer que sim, isso é parte dos juízos de Deus sobre a humanidade. Eu posso dizer também que o papel da igreja nesse tempo é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho com fidelidade. Agora, será que, diante desse cenário, quem ouve a igreja, ela está assumindo o seu papel de pregar o evangelho? Ela está digerindo a palavra de Deus e anunciando com fidelidade? Qual é a reação do mundo à pregação que a gente tem feito? Então, tudo isso está de acordo com
o que a gente tá vendo aqui no texto, né? Acho interessante também frisar, tá? Para fechar esse ponto, que a palavra de Deus ela é amarga no sentido de tudo isso que está envolvendo, tá? Porque a gente prega o juízo, a gente prega o arrependimento, a gente muitas vezes não é atendido e recebe perseguição, mas isso não anula, né, não retira o seu gosto doce como mel. Então, estudar a palavra de Deus é sempre prazeroso. Se alimentar da palavra de Deus. Há problemas, há desafios, mas a palavra de Deus não perdeu a sua doçura, não perdeu, o seu valor, a sua beleza, o seu paladar. Então é importantíssimo que você continue digerindo a palavra do Senhor. Para fechar, chegando já, caminhando para o final, eu volto ao versículo 4. Por quê? João, ele recebeu a ordem de manter a voz dos trovões em segredo. No tema da revelação, devemos lembrar que nem tudo nos foi revelado. É provável, certo, que você conhece Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então Deus não revelou tudo o que você quer. O Apocalipse, em especial, não é um manual de curiosidade sobre o final dos tempos. E todas as vezes que ele é usado dessa forma, ele é mal usado. Tá? Ele não se presta a esse fim. Deus revelou tudo o que precisamos saber. Tudo o que a humanidade precisa conhecer de Deus está na palavra, na Escritura. Isso está muito claro. Por meio do Espírito Santo, Deus revelou aos profetas e apóstolos o que escrever na palavra de Deus. O problema é que nós nos ocupamos demais com as coisas encobertas, isto é, com aquilo que é oculto, e não damos atenção às coisas reveladas, que devem ser conhecidas, como diz Deuteronômio 29, que devem ser cumpridas, que devem ser anunciadas. Nas palavras do capítulo 10, a palavra de Deus precisa ser ingerida, precisa ser digerida, precisa ser proclamada, anunciada. E eu termino relembrando o capítulo 1, verso 3 do Apocalipse, que diz lá: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados, felizes são quem ler, quem ouvir e quem guardar as coisas da profecia, pois o tempo está próximo. O que é guardar? Guardar é colocar em prática, o que inclui anunciar a palavra de Deus. Bem, queridos, hoje terminamos aí um pouquinho mais cedo a nossa exposição. O capítulo 10 é um capítulo um pouco mais curtinho. O capítulo 11 vai nos dar um trabalho maior. Aí a gente vai se preocupar com ele na quarta-feira. E, em resumo, é essa ideia. A gente tem aí algumas lições muito interessantes para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como cristãos. Então, a mensagem de João, ela é a mensagem da soberania de Jesus sobre a criação. Jesus é o anjo que está com os seus pés sobre a terra e o mar. A mensagem de João é uma mensagem de que o mistério de Deus ele foi revelado em Jesus. Tá? Então, o que a gente precisa saber sobre o plano de Deus já está em Cristo. E o mais, né, o desfecho de tudo isso será na vinda de Cristo.
E o nosso papel nesse tempo é o papel de anunciar, proclamar a palavra de Deus. Agora, não tem como proclamar alguma coisa que eu não tenho dentro de mim. Então eu preciso comer a palavra, ingerir a palavra. Não dá para ter uma relação apenas superficial com a palavra. Então não é apenas conhecer alguns versículos, é me apropriar dessa mensagem, digeri-la e aí sentir o gosto, o prazer, ter prazer na palavra, a doçura da palavra. E daí a gente poder perceber, senti-la, né, o seu gosto amargo, no sentido de que a gente desafia a humanidade ao arrependimento. Tá? Não que a gente promova, né, é a história de Jonas, que pregou aquele sermão caótico. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, a mensagem de Jonas foi uma mensagem de condenação. E as pessoas se arrependeram. Tá? Então, a nossa mensagem é essa. É uma mensagem difícil de anunciar. Não é uma mensagem popular, né? Como a Simone colocou aí. O ser humano só gosta de ouvir coisas boas. Então, o desafio é esse. A gente quer ouvir o que a gente quer, ou a gente quer ouvir o que a palavra de Deus, o que Deus quer falar conosco. Tá? E a gente tem que entender que esse é o nosso papel. Nós somos profetas. Cada um de nós é profeta, porque cada um de nós tem a missão e a capacitação espiritual para anunciar o Evangelho nesse tempo, e é o que as pessoas precisam ouvir. Pois bem, queridos, quero registrar aqui a minha gratidão a todos que nos acompanharam em mais esse episódio da nossa jornada. A Andresa aí, que é fiel, a Ana Paula, o Alain, a Simone, um grande abraço, Simone, Rogério, Jaqueline, a Renatinha, o Bruno, a Graça, a Renatinha, o Alexandre, o Carlos e a Roseli, a Deusa, a Dilza, a Lícica, o Flávio, a Simone, a Noelle. Aí o Carlos e a Roseli colocam aqui, né? Algumas alegorias utilizadas por João já haviam sido usadas em Marcos 13. Porém, Jesus, sendo homem e sendo Deus, não saberia identificar claramente os fenômenos tipo as estrelas cairão e o sol e a lua se apagarão. Eu não sei se eu estou entendendo o que você está perguntando, Roseli. Mas eu não percebi a conexão dessa questão com o texto de Apocalipse. Bem, Jesus, ele como ser humano, né? Ele era homem, 100% Deus. Mas o ponto aqui é que tudo que ele pregou, né, ele utilizou metáforas, utilizou alegorias, como você está dizendo, mas ele tinha um entendimento, né, do que isso se referia. Né? Então, assim, Jesus, ele, em primeiro lugar, você precisa se deter sobre a análise desse texto de Marcos 13, para observar que é um texto também de linha apocalíptica, que também vai pegar toda uma série de referenciais do Antigo Testamento. Tá? Então, Jesus está construindo sobre textos do Antigo Testamento. Então, essas metáforas eram conhecidas dos discípulos de Jesus, dos judeus, dos primeiros cristãos, dos leitores do Evangelho de Marcos. Tá? Agora, a maneira como Jesus as utiliza, tá? Elas podem ter algumas diferenças com a maneira como João usa em Apocalipse. Então, assim como há nuances no uso de Daniel, no uso de Ezequiel, no Apocalipse pode também haver no uso de Jesus em Marcos 13. Então a gente teria que estudar o texto de Marcos 13 para
entender exatamente o que Jesus quer dizer. Agora, certo é que Jesus ele foi também influenciado, como todos ali, todos os cristãos, todo o Novo Testamento, ele foi influenciado pela perspectiva da literatura apocalíptica. Tá? Então, esse uso de metáforas, ele é presente em todo o Novo Testamento. O desafio da metáfora é você perceber, primeiro, de onde o autor está tirando essa metáfora. Então, muitas vezes é um processo chamado de intertextualidade, onde um texto constrói sobre o outro texto, mas aí eu preciso saber qual é esse texto, não fica, às vezes não está claro. Então, tem um processo de intertextualidade para fazer a leitura do todo e entender que tipo de conexão o autor quer apresentar. Agora, quando Jesus utiliza, ele está plenamente consciente do que ele quer apresentar, né? Então Jesus entendeu o que ele queria, o que ele estava ensinando através dessas metáforas. A gente pode até não entender, mas ele entendia, com certeza. Rosemary, boa noite, Rosemary, obrigado pela presença. Suelu, Priscila, Noelle, a Deusa, o Diogo, o reverendo Diogo, grande Diogo. A Simone já colocou aqui, né? Ser humano só gosta de ouvir coisas boas, é uma realidade, mas a gente não pode caminhar nessa direção. A gente precisa ser fiel à pregação do Evangelho e entender que a gente precisa do Evangelho bíblico para nos alimentar. Vilma, beijão, Vilma, né? O Adonias também foi nosso aluno, um grande abraço, Adonias. Reverendo João Brilhante, grande abraço, reverendo, prazer tê-lo aqui, né? E Regina Selle também acompanhando a gente, Valdir, e por aí vai. Gente, um abraço. Quarta-feira vai ficar quente o negócio para você saber aí quem são as duas testemunhas. Quero ver se você vai saber qual é a identidade das duas testemunhas do livro de Apocalipse. Então vai ser o tema do nosso estudo, da nossa jornada do Apocalipse na próxima quarta-feira, 8 horas. Participe, compartilhe aí, divulgue, e se você perdeu alguma coisa, pega lá os vídeos anteriores para te ajudar, te abençoar. Um abraço aí, um prazer estar com você nessa noite. Deus abençoe.